Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz. Na última reunião, nós estávamos falando sobre o assédio dos bárbaros sobre Roma e das suas derrotas, forçando a mudança de comportamento dos cidadãos, inclusive se refugiando, já começando a se refugiar no modo de vida rural, né? E ainda estamos no século V, por volta de 410 depois de Cristo. E continua aqui Emmanuel, né, falando sobre esta época. Mestres do amor e da virtude. Almas sublimadas e corajosas reencarnam então sob a égide de Jesus e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. O papado era a obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram, no seio mesmo da Igreja, alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Então, são exatamente os santos, né? Hoje reconhecidos santos, né? Que, um pequeno detalhe, santo era todo aquele que seguia o Cristo no cristianismo primitivo, né? Todo aquele que fosse cristão também poderia ser denominado de santo, né? Aí depois a Igreja Católica, ela glamorizou essa denominação. Aqui, o papado foi criado em 607, né, século VII, e nesse período aí de 300 depois de Cristo em diante é que surgiram os santos que a Igreja Católica reconhece, né? Só para título de comentário aqui, Santo Ambrósio, contemporâneo de Santo Agostinho, né? São Bento no século VI e muitos outros, né? E tanto que eles elaboravam as suas obras dentro e ou fora da igreja, né? Muitos começaram fora da igreja e depois as migrou para dentro dos monastérios, né? No meio dos monges, né? Como a gente colocou, né, o exemplo que a gente sempre fala que é de São Bento, que era um ermitão também, né? Por volta do final de 490 até começo de 500. Depois ele acabou sendo convidado para participar de um monastério e a partir daí ele fundou, né, uma forma de conciliar o evangelho, né, através da vida, né? Como assim através da vida? Porque ele era precursor daquela ideia do isolamento, ele era um daqueles que estavam no isolamento orando, né? Enquanto aqueles outros estavam vivendo nas cidades, como a gente já comentou. E é dele, de São Bento, o grande lema oração e trabalho, né? Ora et labora, ou seja, reze e trabalhe, né? E isso é o grande mote dos beneditinos, né? Isso nos monastérios. Então não adianta se isolar e ficar rezando, né? E sem que sejamos participativos da sociedade. E aí entramos na Idade Medieval. Idade Média, que é quando o Império Romano de vez acaba sucumbindo, né? E aqui Emmanuel, inclusive, ele coloca isso de uma forma até histórica e bem didática, né? Em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos,
que, em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativas dos imperadores. Os chefes eclesiásticos, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólicas, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Pode parecer muito distante isso, mas é algo que, se não vigiarmos, incorreremos nos mesmos erros, até mesmo dentro do templo espírita, né? Porque nós podemos nos iludir com os cargos, achando que temos alguns privilégios porque desempenhamos algumas tarefas, imitando o que o catolicismo incorreu como erro na sua formação, né? Então, que nós espíritas, né, participantes, colaboradores de qualquer entidade, de qualquer casa, não percamos a noção de que estamos nesses locais para colaborar. Temos encargos e não cargos, né? Que a nossa obrigação é o trabalho, né? E esse trabalho não implica em qualquer privilégio em relação à instituição ou mesmo na espiritualidade. Estamos apenas fazendo aquilo que nos é devido, né? O que nos é devido, o que é o nosso dever. Porque as respostas estão no passado, né? Continua, Emmanuel. Todavia, nesse pantanal de ambições floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da galeria histórica terrestre, exerceram a função de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Subordinados, embora à disciplina da Igreja Romana, eles ouviam, no ádito do coração, a palavra eterna e suave do divino jardineiro e sabiam, por isso, que a sua missão era a da renúncia, do sacrifício e da humildade. Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a simonia nos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo, alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do porvir do futuro. Então, muito embora a igreja estivesse estruturada administrativamente aos moldes de um governo, né, muitos praticavam o evangelho na sua origem, não através de seus cargos, mas através do dia a dia, né? E com isso alimentavam as ideias que o próprio Cristo trouxe, né? Não só ideias, mas ideias expressas nas suas práticas, né? Continua Emmanuel. Desses exércitos de abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus, no seio da igreja, somos levados a destacar os missionários beneditinos, a gente acabou de falar, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividades dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. Muito bem, a história de São Bento é muito interessante, porque ele era um monge, ele foi convidado para participar de um monastério, que ele dirigisse o monastério, os próprios membros do monastério o convidaram, né? Só que já existia uma liderança interna que era contra a vinda dele, né? E ele sofreu alguns atentados contra a vida, né, através do envenenamento de vinho, em que acabou derrubando lá a taça de vinho, ele não tomou, e, interessante, um pedaço de pão envenenado, né?
que um corvo não deixou que ele comesse, pegou o pedaço de pão e levou embora, né? E com isso ele não acabou sobrevivendo, né? E a partir de então, né, tanto que o corvo é o símbolo de São Bento, sempre junto, né? Posteriormente, essa liderança é, é, foi, foi exposta e ele, ao perceber que a pessoa queria o cargo dele, ele cedeu, simplesmente cedeu. Aí esse líder, no primeiro dia que assumiu a posição no monastério, pisou numa pedra, tropeçou e acabou morrendo, né? Mas só que São Bento não aceitou o convite para voltar, porque inclusive ele via esse líder ainda agora como espírito enraivecido, e ele conclamou todos os remanescentes a orar por ele, né? Muito interessante essa colocação de São Bento, porque é dele na origem, para que os monges não ficassem com muita conversa antes que fosse servida a comida, para que um não ficasse falando mal do outro, era sugerido que se colocasse pedra na boca, né, até chegar a comida, para que todo mundo ficasse quieto. Enfim, esse ora et labora, né, foi a base para se fundar muitos outros monastérios pelo próprio São Bento. Isso no início do ano de 500, né, por volta de 500, 510, 500, todo esse período, não lembro exatamente, mas é nesse período, e que se espalhou pela Europa. Salvo engano, são mais de 12 monastérios que ele fundou. E até hoje, né, esta máxima é publicada por todos os seus seguidores, né? Muito bem. O Império Bizantino. Depois da morte, então, Emmanuel agora vai voltar um pouquinho no que nós estávamos conversando, né? Depois da morte, já falamos sobre isso, do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios romanos, né? O do Ocidente e o do Oriente, dividido entre os seus dois filhos, Honório e Arcádio. Com o assalto dos Érulos, que eram uns povos bárbaros, em 476 depois de Cristo, desaparece o Império Ocidental e com ele para sempre os resquícios da integridade do Império Romano, instalando-se depois, em 493, o reino ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital. Então, historicamente, é admitido o ano de 476 como o final do Império Romano do Ocidente, né? Por que o final? Porque foram invadidos pelos bárbaros e enterrado praticamente com a invasão dos ostrogodos, mudando inclusive a capital. Sobreviveu então o Império Romano do Oriente, né? Cuja capital era Constantinopla, né? E aqui continua Emmanuel. Constantinopla é então a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza suas instituições, quer dizer, de origem romana, né? Debalde, porém, as expressões romanas buscam um refúgio nas outras terras, com o objetivo de sua perpetuação. Homens enérgicos, como Justiniano, não conseguem salvá-las. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação. E não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair em 1453 ao assalto de Maomé II. Então, deu para acompanhar, né? Sobreviveu o Império Romano do Oriente, né, em Constantinopla, a Igreja Ortodoxa, né, com muito do que era mantido pelos cristãos, né, a origem da liturgia grega, da literatura grega, né? E isso se manteve até a queda do Império Romano de Constantinopla,
uma das cidades melhor defendidas ao longo de todos aqueles séculos, tanto que foi cair só em 1453, uma falha incrível de um pedaço ali de um portão. Tem até uma série de filmes a respeito, né? Em que caiu a cidade mais bonita da Europa, segundo se falava à época, né? E com a queda, os seus imperadores, e isso levou junto a igreja, né? Só que ela já tinha se espalhado muito, era a expansão do catolicismo atingiu a Ásia, inclusive pontos da Rússia e até mesmo da China, né? Mas Maomé II, né, que é quem invade, leva o islamismo, né, para aquela região, né? E agora Emmanuel vai falar sobre justamente esse povo também chamado bárbaro pelos romanos, né, que eram os árabes, que foram unificados por Maomé. As tribos foram unificadas por Maomé, mas que de bárbaros eles é uma classificação até muito singela, porque culturalmente os árabes detinham mais ciência do que os próprios europeus na época da Idade Média, né? Então vamos aqui ao islamismo, como coloca Emmanuel, e depois a gente vai detalhando. O islamismo. Antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da Igreja. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações futuras. Então veja, a queda do Império Romano e todo aquele projeto de transformar Roma como sustentáculo material que daria suporte ao judaísmo com a vinda do Cristo, né, convertido em religião universal, ruiu. E mesmo assim, a espiritualidade mantém a proposta, né, de aproveitar todas as oportunidades para que, enfim, a luz predomine, a luz do Evangelho predomine, né? Então, são espíritos que vão encarnando dentro da igreja, fora da igreja, expandindo e assumindo posições para retomar a palavra de Jesus, né? Porém, todos eles estão fixados mentalmente na figura de Roma, né? Na capital do Império Romano, porque justamente simbolizava o principal, né? O primeiro, né? E ainda continua aqui, mas antes disso, né? Vocês perceberam o mal que foi a formação do papado, né? O grande desastre que foi, porque ele acabou simbolizando, né, o cristianismo com Roma, associando os dois, ligados aos dois, quando não tem uma ligação assim, a menos de ordem espiritual, né, porque as funções e as proposições são completamente diferentes. O papado não tinha, o cristianismo não podia ter nada a ver com a administração de Roma, né? E o papado fez justamente essa ligação. E aí, ao se atacar o papado, se atacava a Roma e vice-versa. Continua, Emmanuel. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano de 570. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos
nos ambientes da Europa. Vejam bem a missão de Maomé, hein? E como a gente colocou, apesar de uma cultura de tribos, né, o conhecimento deles era muito, muito intenso, né? Era uma bagagem cultural muito grande. Então, poderia servir de restauração do Evangelho, né? Continua Emmanuel. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Kadisha e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão que evola de suas muitas lições, há um espírito belicoso, de violência e de imposição, junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, que existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Veja que o assunto é extremamente contemporâneo, é presente, né? Os reflexos disto tudo estão aí no dia a dia e convém nós analisarmos novamente esses ensinos para que a gente compreenda a extensão e as consequências. Semana que vem retomamos, inclusive, com a releitura desse parágrafo. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que a paz esteja reinando nas vossas famílias. Vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós escolhemos como tema dessa palestra doutrinária de hoje a questão da reforma íntima e do conhece-te a ti mesmo. Essa questão é tratada no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que trata das leis morais, no capítulo 12, da perfeição moral, conhecimento de si mesmo. E é a questão número 919, que a gente vai ler. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta do Espírito.
Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec refaz a pergunta. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir isso? A resposta é dada por Santo Agostinho, num texto que é bem conhecido dos espíritas e que a gente vai ler ele agora. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se eu não havia faltado com o dever a alguém, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos estas perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outra pessoa, censuraríeis. Sobre se fizestes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter feito contra Deus, depois examinai o que pudestes ter feito contra o vosso próximo, e por fim, examinai aquilo que pudestes ter feito contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as nossas faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. Aquele que é orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri, ou seja, perguntai, como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se censurais na outra pessoa aquilo que você fez, não podereis ter por legítima quando fordes você o autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses, os nossos inimigos, nenhum interesse têm em mascarar a verdade e franqueza do que faria um amigo, né? Então, o nosso inimigo não vai mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca, né, coloca os inimigos ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que um amigo faria.
percruste, ou seja, pesquise em você mesmo, né? Percruste consequentemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Faça o balanço de seu dia moral, como o comerciante faz o balanço de suas perdas e de seus lucros, e eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco mesmo questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Ora, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio dos fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Mensagem de Santo Agostinho. Comentário. Muitas faltas que cometemos que passam despercebidas se, efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. É pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Essa questão do Livro dos Espíritos, ela nos chama a uma reflexão de quem nós somos. Mas a gente não pode faltar com a verdade quando o assunto somos nós mesmos. A gente tem uma tendência muito grande de ser muito benevolente conosco. E é por isso que Santo Agostinho, nessa mensagem, ele diz que você faça perguntas quantas você quiser, né? Mas sempre se colocando no lugar do outro, sempre inquirindo se aquilo que você fez, as pessoas, se estivessem vendo aquilo que você fez, elas não teriam nada de contrário a dizer, né? Num mundo de ambiguidades e de ideias opostas, aonde pensar diferente significa ser inimigo, ouvir essas ideias opostas, não necessariamente para que você as tome ao pé da letra, mas para que elas te sirvam como alerta.
o inimigo aqui que ele está colocando é aquele que não pensa exatamente igual a você e que tem algum, ou então que tem algum ressentimento em relação a você. Então um amigo talvez escolha palavras amenas, um amigo talvez escolha palavras mais suaves para não ofender o nosso amor próprio. Um inimigo não tem papas na língua. Um inimigo fala o que ele quer falar, até com agressividade, e muitas vezes nos fere. Mas isso não significa que, por nos ferir, aquilo que o inimigo disse não contenha algum ponto de reflexão, alguma ideia que precisa ser trabalhada por nós. Então é nesse sentido que Santo Agostinho chama a nossa atenção para a opinião dos nossos inimigos, né? Certa vez eu ouvi que quem pode julgar se você é um bom pai ou um bom filho são os seus pais ou os seus filhos, e não você mesmo. Porque a gente tem a tendência de achar que está fazendo tudo certo, que está tudo perfeito, né? Como ele diz ali sobre o avarento, né? Que é aquela pessoa que priva até a si mesmo de algum benefício só para ficar juntando e guardando dinheiro. O avarento, ele não vê nesse comportamento um erro, mas ele considera apenas que ele é econômico e previdente, como diz a mensagem de Santo Agostinho. Então a gente, mesmo quando está exagerando num erro, a gente tem a tendência de considerar esse erro como leve, ou de considerar esse erro como normal, ou até de olhar para as outras pessoas e pensar que as outras pessoas é que estão erradas por não agirem da forma como a gente age. Então é nesse sentido que Santo Agostinho pede para que a gente troque de lugar, para que a gente olhe para as outras pessoas, né? Como elas estão olhando para nós, para que a gente assuma a posição da outra pessoa em relação àquilo que a gente fez para ela, né? E dessa forma a gente vai acabar sabendo se a gente gostaria que alguém fizesse aquilo que a gente fez, se fosse feito para nós, né? Se a gente gostaria que aquilo fosse feito. Então, quando você não dá as costas para, por exemplo, para um pedinte na rua, né? Não que você tenha que atender a todos os pedidos, mas quando você é rude, quando você dá as costas, quando você não presta atenção, como é que você se sentiria se uma pessoa fosse rude dessa forma com você? É esse tipo de reflexão que Santo Agostinho tá se referindo, né? Então, não é que você deva simplesmente ceder às ilusões do mundo e achar que a esmola vai resolver o problema do mundo, mas a gente pode ser racional sem ser rude. A gente pode usar a nossa inteligência para detectar as verdadeiras necessidades e onde a gente pode realmente fazer alguma caridade e levar um pouco de amenidade para a dificuldade das pessoas, sem que a gente seja rude, mal educado, e carregar essas nossas ações do dia a dia com gentileza, né? Então, quando alguém, sei lá, numa fila de banco ou de atendimento, ela está sendo desagradável, mal educada ou fazendo alguma piada de mau gosto que te ofenda ou que te deixe irritado ou inquieto, que a gente pense se a gente também não tem esse tipo de comportamento, né? Se aquilo está te irritando, será que de vez em quando você também não faz uma piada de mau gosto com alguém ou solta uma frase para alguém que para você não é uma frase ofensiva, mas acaba sendo ofensivo para outra pessoa, né? Então, esse conhece-te a ti mesmo vai buscar também o móvel das nossas ações. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que eu agi dessa ou daquela maneira? Qual foi o gatilho dentro de mim
que fez com que eu fosse rude, com que eu fosse mal educado, com que eu fosse insensível, né? Por que eu agi daquela forma? E como você está fazendo esse questionamento, como pede o Santo Agostinho, né? À noite, é só entre você e você mesmo, é só entre você e Deus, né? Você pode responder dentro da sua mente mesmo, dentro da sua consciência, da forma mais sincera, porque é através dessa forma sincera de se conhecer a si mesmo que você vai perceber aonde estão os defeitos, aonde você precisa melhorar, onde o seu orgulho, aonde a sua vaidade, aonde o seu egoísmo ele está se manifestando, né? A gente vive num mundo egoísta, né? Num mundo de pessoas egoístas, porque nós somos egoístas também. Então, a vaga do estacionamento é minha, ela não é do outro, né? Eu nem consigo olhar dentro do carro do outro para ver se o outro tem mais necessidade do que eu e se eu não devo ceder aquela vaga para ele, né? Será que ele não tem alguma necessidade especial e a vaga que está reservada para ele foi ocupada por uma outra pessoa? Então a gente sempre reage muito mais apoiado no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, do que nessa forma racional de enxergar o mundo, de tentar fazer do mundo um mundo melhor. E é isso que Santo Agostinho, nessa mensagem, está nos pedindo para fazer, para avaliar se ninguém tem motivo para se queixar da gente no final do dia, né? Se a gente não desperdiçou nenhuma oportunidade de cumprir o nosso dever, né? Se a gente fez todo o bem que a gente podia. E todas as vezes que a gente responde não a esses questionamentos, a gente deve procurar o móvel disso. Por que é que a gente fez isso? Porque é em cima disso que a gente vai encontrar onde a gente precisa modificar. Como complemento dessa mensagem do Santo Agostinho, na Revista Espírita de 1863, no mês de junho, nas dissertações espíritas, sobre esse mesmo assunto que é conhecer-se a si mesmo, tem uma mensagem de La Fontaine que diz o seguinte, ela foi dada em 9 de março de 1863. O que impede, por vezes, que vos corrijais de um defeito, de um vício, é, certamente, que não vos apercebeis que tendes esse defeito, esse vício. Enquanto ver os menores defeitos do vosso próximo, do vosso irmão, nem mesmo suspeita de que tens as mesmas falhas, talvez 100 vezes maiores do que a do vosso próximo. Isso nada mais é que uma consequência do orgulho que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em si mesmo. Deveríeis vos analisar como se não fosseis vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão vos fosse feito por vosso irmão. Colocai-vos no lugar dele. O que faríeis? Respondei sem ideia pré-concebida, pois suponho que queirais a verdade. Assim fazendo, estou certo de que muitas vezes descobrireis defeitos em vós que antes não havíeis notado. Sede francos convosco mesmo. Travai conhecimento com o vosso caráter, mas não o aduleis, no sentido de adular, de agradar, né? O mau caráter, o mau caratismo que a gente tem. Porque as crianças aduladas, às vezes, se tornam más. Então, se a gente adular o nosso mau caráter vai se tornar mal, né? Porque a gente está agradando ele. E vai se tornar pior e vai nos tornar pior. E os aduladores, que no caso seríamos nós mesmos, né? Que estamos adulando esse lado ruim nosso, né? E os aduladores são os primeiros a experimentar os efeitos desta maldade.
voltai ao alforge, ou seja, ao saco, à cesta, aonde estão os vossos defeitos e os defeitos alheios, e ponde os vossos defeitos na frente, e os defeitos dos outros atrás, e atentai bem para ver se isso não vos faz abaixar a cabeça quando tiverdes essa carga na frente. La Fontaine. Eu deixo vocês com a reflexão dessa mensagem do La Fontaine e me despeço com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, uma boa semana a todos.